InfoTV traz para você tecnologia de ponta, mas não para o futuro, para o presente. Por isso a gente está aqui com Isabela Dantas e vai nos explicar essa relação entre o que é energia elétrica e energia produzida por placas solares. As pessoas não têm uma ideia do que como isso funciona. Se isso funciona apenas para um aparelho, ou se pode ser para a casa inteira, ou depende até para o comércio inteiro dessa pessoa. Como é que funciona isso da forma mais simples? Ok, vamos lá. As placas solares, né, nós trouxemos aqui um exemplo de uma placa solar utilizada nesses geradores solares. Elas captam a luz do sol e transformam essa luz do sol em energia que a gente pode utilizar na casa. Essa energia é a energia que a gente usa para acender uma lâmpada, ligar a geladeira, operar o ar-condicionado. Então, qualquer equipamento que esteja funcionando dentro da casa, a gente pode operar com essa energia que vem do sol. A tecnologia que a gente utiliza é placa solar, energia solar fotovoltaica, é transformada, convertida através de um outro aparelhinho que acompanha o conjunto, no composto de equipamentos, e aí diretamente é injetada na rede da casa. Ela pode ser utilizada também para o comércio ou então para uma indústria. Na região aqui, o agronegócio. Então, qualquer unidade que consuma energia, nós podemos implementar esse tipo de tecnologia. Uma coisa bem simples. Muito bem. E isso quer dizer o seguinte, que se houver uma opção por essa nova tecnologia, com certeza o meio ambiente agradece, né? Porque isso, como você já disse anteriormente, na Alemanha já existe há 20 anos, né? E talvez até pela dificuldade de hidrelétricas, o consumo das termoelétricas e a questão do carvão, essa coisa toda, né? E qual seria o benefício, então, essa relação, se houvesse, por exemplo, vamos dizer, logo de cara, 10% da população começasse a adotar a energia por placa solar? Como seria? Bem, primeiramente, a gente notaria imediatamente uma redução de emissão de gás carbônico na atmosfera, né? Porque a gente, como você mencionou, deixa-se de queimar carvão, de ligar as termoelétricas. Então, toda essa parte, a gente tem uma grande economia na questão do gás carbônico, que a natureza agradece. Em segundo lugar, a gente, digamos assim, o bolso do brasileiro, né, ele a palavra vem sempre em alemão, mas o bolso do brasileiro, ele recebe vantagens, porque imediatamente após uma implementação de energia solar fotovoltaica, você nota a redução na conta de energia. Em alguns casos, pelo que eu soube, vai exatamente lá para a taxa mínima, né? Exatamente. Vai depender de cada empresa, né? A taxa mínima, geralmente, as pessoas que adotam a energia solar fotovoltaica estão entre 50 kWh por mês ou então, no máximo, 100 kWh por mês. Então, digamos assim, uma conta que você pagava antes R$ 1.000, R$ 700, essa conta cai para, no máximo, R$ 100. Né? Então, você sente realmente o efeito imediato no bolso. Terceiro, você nota que se a gente está produzindo energia solar exatamente onde ela está sendo consumida, as concessionárias agradecem porque o investimento que eles têm que fazer em linhas de transmissão, né, é um investimento alto. Então, a gente está realmente desafogando as concessionárias dentro do Brasil para que elas possam ter uma folga maior nesse investimento que tem que ser feito, geralmente, em linhas de transmissão. E sem mencionar que, por exemplo, comércio e indústria, a questão da sustentabilidade, da bandeira da sustentabilidade, mas também da competitividade, porque você acaba reduzindo sensivelmente vários custos, né, de produção através disso aí, e aí você sente no bolso. Em terceiro lugar, né, tem a questão da bandeira da sustentabilidade, que as empresas estão cada dia mais interessadas, né, e ativas nessa questão da sustentabilidade do meio ambiente. E, naturalmente, a questão da competitividade, porque automaticamente, no momento que se implementa um sistema de energia solar fotovoltaica, seja ela numa casa, num comércio, numa indústria, você está reduzindo custos, né? São custos mensais que você acaba não tendo, pelo menos não naquele valor, não naquele volume. E como indústria, comércio, empresas no geral, elas se tornam automaticamente mais competitivas, né? Porque reduz realmente sensivelmente os custos.
E já existem projetos, implantações em Barreiras, por exemplo? Em Barreiras, nós estamos implantando o primeiro projeto, daqui um mês e meio, 2, que seria um sistema bastante especial, porque é para um cliente que não tem energia na fazenda dele. Então, ele precisa, para operar várias máquinas, né, ele precisa de energia, e hoje ele trabalha com geradora diesel, né, que é bastante poluente, e optou pela opção de energia solar fotovoltaica. E esse sisteminha é um sistema pioneiro aqui na região e vai trazer bastante benefícios para ele. Primeiro, que ele vai reduzir a quantidade de diesel que ele consome sensivelmente, praticamente para zero. Segundo, que ele vai estar trabalhando com energia limpa, que condiz com o projeto que ele tem de eficiência energética, mas também é um projeto de equilíbrio ecológico dentro da própria fazenda dele. Ele trabalha com a pecuária e piscicultura, né? E ele é bastante preocupado com essa questão do meio ambiente. Então, foi por isso que ele também optou por buscar uma solução que seja 100% renovável, que seja 100% pura, né? E que ele fique realmente independente do consumo do diesel. Para clientes comuns, vamos dizer assim, para uma casas de médio porte, quantas placas solares? Claro, vai existir um projeto para isso, mas mais ou menos quantas placas solares desse tipo são instaladas? No setor residencial, a gente tem notado nos projetos que nós temos realizados uma média de 20 placas, né? Entre 16 e 20 placas solares por cada residência. As 16 placas corresponderiam a um sisteminha de 4 kW-pico de potência, né? E os sisteminhas de 20 placas correspondem a 5 kW-pico de potência. A região de Barreiras, em comparação com outras regiões aqui no Brasil, se a gente faz um paralelo também com a região sul, é uma região extremamente favorável, porque a luminosidade e a intensidade solar aqui na região é bastante muito boa, né? E com essa mesma tecnologia, se a gente implementar um sistema aqui em Barreiras, com a mesma quantidade de placas, estaremos produzindo mais do que, por exemplo, no sul do Brasil, né? Então, realmente é uma região extremamente favorável à implementação de energia solar fotovoltaica. E, como eu disse antes, aliás, ainda não tinha falado sobre isso, para essa energia, a instalação em residências, também existe linha de financiamento? Sim. Linha de crédito? Sim, o Banco Santander, né, é o número 1 nessa linha de crédito. Adquirir esse crédito é uma coisa bastante fácil, inclusive a nossa própria empresa pode dar entrada nessa linha de crédito para o cliente. Necessitamos de alguns dados e repassamos isso para o banco e muito facilmente o banco libera essa linha de financiamento. Existe também a Construcard da Caixa Econômica Federal, que tem linhas específicas para energia solar fotovoltaica. E a questão do FGTS também, se eu não me engano? Exatamente. E o FGTS foi recentemente liberado para que possa se investir em energia solar fotovoltaica. E isso mostra realmente o grande interesse do governo em fomentar essa nova tecnologia aqui no Brasil. E falando novamente da questão do meio ambiente, dessa coisa toda, eu acredito que a população, de uma forma que já está sentindo um mundo mais difícil de viver, né? Rios poluídos, qualidade do ar ruim, tudo por excesso de indústrias. Isso seria um avanço enorme para que não se emitisse tantos gases poluentes, né? Isso seria muito importante. Exatamente. Nós temos observado uma tendência mundial em produzir energia limpa, não só aqui no Brasil. Nós observamos bastante na Alemanha, por exemplo, fala-se, já faz parte da nossa atualidade, do nosso dia a dia, os carros elétricos, né? E para que a gente produza energia, então os alemães estão realmente saindo da questão de produção de energia através de carvão ou outras fontes e investindo bastante na eficiência de baterias, né, de processos de armazenamento e também na questão da energia solar fotovoltaica. Então existe uma combinação e o futuro é solar, né? O futuro é solar porque o sol brilha para a gente todos os dias, né? É uma fonte realmente inesgotável e 100% renovável de energia. E o Brasil tem uma posição, mundialmente falando, quando a gente olha no mapa, o Brasil tem uma posição extremamente favorável. Então, o Brasil está dentro de um cinturão solar.
e Barreiras no centro desse cinturão. Né? Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, no centro desse cinturão. Uma pergunta interessante, eu já vi também aquela questão da energia eólica e que ela depende de linha de transmissão. No caso dessas placas solares, não, porque elas estariam já dentro do consumo, por exemplo, de uma coelba, entraria por conversores e tudo, não precisaria linhas de transmissão. É uma facilitação enorme, não é isso? Sim. A energia eólica ela é interessante para grandes projetos. Né? Isso aí são realmente projetos imensos, onde são grupos de investidores que investem em parques. Ela depende também da questão dos ventos, então você não pode implementar em todas as regiões. Eles buscam sempre as faixas, eles fazem várias medições para ver onde que o vento realmente é mais intenso para haver essa captação. E são projetos extremamente caros, né? Eles não são acessíveis a um público normal, uma pessoa que tem uma residência, ele não teria um acesso tão fácil a uma energia eólica. Além disso, a questão da energia eólica, você tem partes móveis, né? São aquelas hélices, elas se movem o tempo todo, assim é que se gera energia, mas essa movimentação significa também um desgaste mecânico. E aí vem a vantagem da energia solar fotovoltaica, que depois de uma instalação, nada se mexe. Então, o sistema fica parado todo o tempo e você não tem esse desgaste do sistema. E é por isso que a gente fala também, entre outras coisas, que a vida útil do sistema de energia solar fotovoltaica é de 25 anos. Né? E o que significa também que, depois dos 25 anos, as placas continuam produzindo. Né? Mas a gente, por uma questão de garantias e tudo, a gente dá essa garantia de performance de até 25 anos. E pelo fato de vocês estarem já sediados em Salvador, né? A questão da reposição de peças, que, pelo que você está dizendo, vai ser muito remota essa possibilidade, até pela própria qualidade das placas, e por ser um equipamento que não se movimenta. Mas vocês têm toda a estrutura para, em qualquer caso, vamos supor um raio, um acidente qualquer, você possa fazer essa reposição com facilidade. Exatamente. Além disso, né, assim, nós monitoramos todos os sistemas dos nossos clientes. Então, se houver alguma falha, algum erro, se a produção cair por motivos, né, a princípio desconhecidos, nós estamos sempre monitorando para dar maior segurança ao nosso cliente. Então, a gente vê, muitas vezes, antes do próprio cliente. Nós temos um caso que recentemente instalado, onde uma parte do equipamento, que seria o coração do sistema, o inversor, ele ficou num galpão e o cliente não seguiu a nossa recomendação e ele fechou o galpão e aqueceu muito. Então, aí nós podemos ver que o rendimento do sistema estava caindo. Então, automaticamente, os nossos técnicos entraram em contato com o cliente e resolveram o problema imediatamente, para ele não ter perdas. Então, a gente tem realmente esse acompanhamento diário, né, dos sistemas instalados, justamente para trazer essa segurança. Em relação à reposição de peças, a nossa experiência tem mostrado, nós temos mais de 20 anos de experiência no mercado alemão, nós somos uma empresa de origem alemã, e a nossa experiência tem mostrado que, com a qualidade dos produtos que nós trabalhamos, nós realmente investimos em tecnologia de ponta, fazemos questão de trabalhar com boas marcas, que não há praticamente necessidade de reposição de peças, a não ser que você tenha chuvas fortes de granizo ou que venha uma outra coisa externa que exerça um impacto sobre o equipamento. Mas, se não houver essa força externa, né, causando impacto no equipamento, a gente nunca precisou trocar nenhuma peça. Ótimo. A chuva normal, ela dificulta um pouco, às vezes, temporadas aqui embora o sol apareça temporariamente, mas a chuva prejudicaria, eu digo uma chuva normal prejudicaria, mais constante prejudicaria alguma coisa ou até a própria captação da energia? Durante o período de chuva, né, que a gente tem bem menos irradiação solar, naturalmente que a produção cai, porque o sol, a fonte de energia, não está lá diretamente. Nós fizemos vários testes e mostramos para os grupos de representantes que nos representam em todo o Brasil, com
com luz, simulando luz de celular, projetada sobre a placa e mostrando que com o mínimo de luz a placa já produz alguma coisa, que é bastante interessante. E quando ocorre incidência de chuva, isso é bastante vantajoso, porque a própria chuva ela lava a superfície da placa solar. Então, se tiver alguma sujeira, poeira, algum pó, alguma coisa que esteja impactando, né, na produção, através da chuva, então é vantagem haver essa chuva, porque ela automaticamente lava a superfície da placa solar. Me parece, Isabela, que existe uma vantagem muito grande na questão que também já está de conhecimento público e as pessoas já estão vendo a questão da energia eólica, né? Mas ela depende de linha de transmissão, coisa muito diferente das placas solares, não é isso? Exatamente. As placas solares, né, nós instalamos exatamente onde o consumidor necessita da energia. Então, exatamente em cima do telhado da casa, de um comércio, de uma indústria, a gente instala, você está gerando energia e ali mesmo você consome. Seria o caso de usinas particulares. Seriam usinas particulares, exatamente. Em relação à energia eólica, né, produzida por ventos, geralmente a gente está falando de grandes parques de energia. E essa energia é produzida e ela precisa ser transmitida. Como você falou, a gente necessita, de fato, de linhas de transmissão para trazer essa energia que é produzida em um determinado lugar para o cliente final. Então, o cliente final não está necessariamente, várias vezes, bastante longe do lugar onde a energia é gerada. Então, e com um custo muito maior, né? E com um custo muito maior. Então, essa é a grande vantagem da energia solar fotovoltaica, que você produz exatamente aquilo que você consome, né? E no lugar que você consome. Você aproveita uma área que já é sua, geralmente os telhados, né, da sua casa, comércio, indústria, para a implementação dessa mini usina, né, que pertence a você, e você está gerando exatamente ali. Então, as perdas, inclusive, são bem menores, né? Praticamente não existe perda. Uhum. Bem, interessante também que vocês estão sediados em Salvador, apesar não, a grande vantagem é que as peças são fixas, a possibilidade de danos praticamente remota, mas vocês têm condição de peças de posição aqui no local mesmo. Exatamente. Para dar uma maior segurança a todos os nossos clientes, nós monitoramos todas as instalações que nós fazemos. Então, se acontecer alguma coisa que seja atípica, né, na produção, nós estamos ali de perto monitorando e buscando soluções para o cliente. E o cliente pode também contar com, em caso de necessidade de reposição de peças, nós mantemos um estoque em Salvador para rapidamente poder trazer essa solução para o cliente. Gostaria mesmo assim de mencionar que são casos raros, raríssimos, né? Porque, como você falou, na energia solar não existem partes móveis, então não existe também um desgaste mecânico de nenhuma peça. E a gente faz questão de trabalhar com tecnologia diferenciada, de ponta. As nossas placas têm 10 anos de garantia contra defeito de fabricação, 25 anos contra problemas em produção. Os nossos inversores também, a gente oferece entre 5 e 10 anos, né? Então, todo o conjunto. E em qualquer situação, nós temos em nosso estoque em Salvador peças para repor. Pela questão até da vantagem da economia, a gente sabe que está em crise. Claro que o bolso do brasileiro está sofrendo enormemente, não são nem a classe média, nem a classe mais baixa, nem a alta, todo mundo está em dificuldade. É uma grande solução, né? E eu acredito que essa tecnologia de ponta, como eu disse, não é para amanhã, ela chegou aqui e é para hoje, né? E isso é muito interessante. Nós sentimos, né? Você falou em crise, o mercado brasileiro está em crise, de fato. Nós entramos no mercado brasileiro com a nossa empresa há 2 anos atrás e no início a gente percebe o desenvolvimento. No início as pessoas tinham certa resistência por uma questão de valor, né, de aquisição, mas a gente foi vendo que, por conta da crise, né, as pessoas estão realmente buscando novas soluções de como reduzir gastos. É na crise que a gente começa a criar e buscar novas oportunidades. Então, a gente, aproveitando essa questão da crise, a gente vê que várias pessoas realmente buscaram, né, informação, pediram orçamento
e estão agora, né, a gente está saindo da crise, mas eles estão realmente pedindo mais e mais esse tipo de solução e implementando nas suas residências e comércio. O que deu para entender também, quando é explanado, a questão até de custos, né? E você vê os benefícios, as vantagens que se tem até na questão nas linhas de crédito, que você, supomos que você gasta lá, uma empresa, R$ 10.000 de luz, quando você já está pagando as parcelas desse financiamento, já existe uma redução em muitos casos, e existe um crédito da energia que está sobrando. E é uma conta bem simples, né? As pessoas só precisam entender, e é por isso que é importante que essas coisas fiquem muito claras. Mas eu acredito que a vantagem, a priori, é ótima. Eu sempre faço uma analogia, né, o investimento que se faz numa energia solar fotovoltaica para o residencial com o investimento que se faz com o carro. Né? A energia solar fotovoltaica, você investe em um sistema, ele está ali gerando energia e essa energia que ela está sendo gerada, você deixa de consumir da concessionária, então você deixa de pagar aquele montante de dinheiro para a concessionária e armazena aquele dinheiro no seu próprio bolso. Então você pode pegar aquele dinheiro e investir em outras coisas. E eu faço sempre analogia com o carro, né? Porque as pessoas sempre perguntam: vale a pena, Isabela? Como é que é isso? Aí eu falei assim, olha, quando você compra o carro, você sai da concessionária, o carro, você registrou o carro, ele já perdeu 20% do valor, porque ele já não é novo, você já registrou o carro no seu nome. Né? Você sai e você paga o IPVA. Para você andar nas ruas, você tem que pagar combustível. E a gente vê o preço do combustível subindo a cada dia que passa. Qualquer vacilo paga multa também. Multas. Seguro, né? Você tem o seguro obrigatório, o seguro opcional, você tem manutenção regular, você tem alinhamento de carro. Então, várias coisas. Então, o carro, naturalmente, ele traz um grande conforto, porque ele transporta você de um lugar para o outro, ele dá mais liberdade. Mas você tem muito gasto com o carro e quando você for vender aquele carro após alguns anos, né, você nunca vai receber o valor que você... Né, existe a depreciação do carro. Na energia solar, você investe, né, a princípio um valor até alto, né, porque o brasileiro não está acostumado a fazer esse tipo de investimento, mas no momento que se instala, ele está trazendo economia. Né? E você não tem IPVA, né? Você não tem combustível, você não tem manutenção. Então, é uma grande economia, é uma grande vantagem. E no início eu nem entendia como é que os brasileiros não podiam querer investir nisso aí. Mas foi um processo, né? Trazer uma nova tecnologia, foi um processo de aprendizado. E agora, realmente, o brasileiro está muito interessado na energia solar, porque entendeu as vantagens. Isabela, agradecemos sua presença aqui em nossos estúdios. E como você sabe, a InfoTV tem uma preocupação muito grande com as novidades, principalmente na questão da energia solar, dessa economia que vai acontecer e dessa energia limpa. Essa é a preocupação da InfoTV com você.